Vocês lembram de topografia cervical? Quando a face cervical ela se divide em 3 lâminas, né? A lâmina superficial, a lâmina pré-traqueal e a pré-vertebral. Bom, por que eu estou falando disso? Porque a pré-vertebral, que é exatamente essa daqui, ó, esse corte transversal, a gente consegue vê-la aqui, ó. É essa estrutura aqui que envolve os músculos responsáveis pela estabilidade da coluna cervical, tá? Incluindo esses músculos da parte anterior da coluna. Pronto. Essa face, quando ela reveste essas estruturas, ela cria como se fosse um cilindro, né, de revestimento. E existe um espaço entre ela e a lâmina pré-traqueal, que é exatamente esse espaço aqui, ó, chamado espaço retrofaríngeo. Deixa eu anotar aqui para vocês verem, ó. Espaço retrofaríngeo, exatamente aqui, nessa região aqui, ó. Tá? Esse espaço retrofaríngeo, ele existe até o início do tórax, tá? Ou seja, se eu voltar para cá, eu vou ver que aqui seria a fáscia, ó, pré-traqueal, que ela reveste esses músculos, e ela vai descendo, descendo e descendo até entrar na cavidade torácica, na parede posterior. E ela vai se fundir com esse ligamento aqui, ó, chamado ligamento longitudinal anterior, que eu já mostrei para vocês, que une os corpos vertebrais na parte anterior, permitindo que a coluna se movimente sem perder a relação entre os corpos vertebrais. Bom, quando essa lâmina pré-vertebral ela desce e vai se fundindo anteriormente nesse ligamento longitudinal medial, lateralmente ela vai se transformando, tá, em uma estrutura que vai, ó, revestindo, tá, reveste a cavidade torácica até a parte anterior, que a gente chama de fáscia endotorácica. Isso eu estou falando inicialmente para que vocês mantenham sempre a ideia de que o corpo ele sempre, uma coisa origina a outra. Tá? Estão totalmente interligadas. Então, se eu tenho a lâmina pré-vertebral que desce, tá? E ajuda a revestir a parede posterior, se transformando em face endotorácica, e essa face ela vai até a parede anterior, tá? E lá em cima, na coluna cervical, eu tenho um espaço entre essa face pré-vertebral e a pré-traqueal, chamado de espaço retrofaríngeo. Eu tenho, de forma evidente, a comunicação entre cervical e torácica. Então, uma infecção a nível cervical maltratada, eu posso simplesmente observar que sua evolução pode se tornar uma infecção a nível de mediastino. Mediastino posterior, na sua parte posterior. Ok? Entendido até aí? E o que seria essa face endotorácica? Ela vai simplesmente revestir toda a parte interna, se colando, se fixando na face interna das costelas, vai também se unindo às fáscias musculares dos músculos intercostais, internos e íntimos, vai também na parte anterior, lembra daquele músculo transverso do tórax? Vai se fixar também na face desse músculo, como também nessa face interna do externo. Então, essa estrutura, ela serve como se fosse um revestimento para que depois haja a fixação da pleura parietal. Lembra que existe a pleura visceral e a pleura parietal? Pronto. Eu tenho uma união entre face endotorácica e pleura parietal. Mas antes, eu quero que você entenda que quem vai originar a pleura parietal é a pleura visceral, e não a pleura visceral que reveste a cavidade e vai revestir o pulmão. Isso não existe, tá? A literatura é clara em mostrar que, primeiro, vai haver esse revestimento pulmonar, ou seja, revestimento visceral, até chegar na região do hilo do pulmão, tá?
formando o ligamento pulmonar. E quando chega nesse ligamento pulmonar, tem como se fosse assim, um desdobramento desse folheto, que é visceral, para formar exatamente o folheto parietal. Ok? Então, eu tenho face endotorácica, pleura parietal e pleura visceral. E entre a pleura parietal e a pleura visceral, eu tenho um espaço pleural. E entre a pleura parietal e a face endotorácica, eu tenho uma união, mas que eu consigo, tá, soltar esses dois folhetos em alguns tipos de cirurgias torácicas. Ou seja, eu consigo retirar parte de alguma estrutura da parede torácica sem danificar a pleura parietal. Ok? Sem danificar esse sistema de pressão negativa que existe a nível pleural. Ok? Bom, olha aqui. Eu tenho a parede torácica, tá? Aqui eu tenho a fáscia endotorácica, tá? Aqui eu tenho a pleura visceral. Então, fáscia endotorácica, pleura, visceral não, pleura parietal. E aqui, mais interno, eu tenho o quê? A pleura visceral, tá? Voltando para o que eu disse. Primeiro, a pleura reveste o pulmão. Quando reveste este pulmão e chega mais ou menos a nível do hilo, formando o ligamento pulmonar, eu tenho um desdobramento desse folheto para formar quem? A pleura, ok? Parietal. E pode ver que a pleura parietal, ela vai delimitar esse compartimento mediano do tórax, tá? Que a gente chama de quê? Mediastino. Então, mediastino, seus limites, um dos seus limites, principalmente laterais, é exatamente a existência dessa pleura parietal, tá? Que a gente chama de pleura mediastinal, certo? Formando aqui, ó, esse centro aqui, esse compartimento médio que é preenchido por vísceras totalmente ocas, tá? Muitas delas, no caso de uma pessoa viva, seria o quê? Preenchido por sangue, tá? Mas também eu tenho a traqueia que é preenchida por ar, tá? Pronto. Então, essa pleura, tá? Parietal, ela simplesmente, ó, ela cria espaços, tá? Que na radiografia a gente costuma visualizar bem, como se o pulmão ele viesse, tivesse sua base, tivesse uma estruturazinha, um ápicezinho, assim, um apêndicezinho dele que desce ao lado do diafragma, que a gente chama de recesso costo diafragmático. Antigamente era chamado de costofrênico, tá? Mas na verdade o termo mais atual é costo diafragmático. Inclusive tem aqui para mostrar melhor. Então aqui, ó, o recesso costo diafragmático e aqui o recesso costo mediastinal, certo? Bom, o que é que acontece? Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo a cúpula da pleura, tá? Dá para ver, não é isso? Conseguem ver a face endotorácica, tá? Ela não reveste a parede antes da pleura visceral, ou da pleura parietal, beleza. Mas lembre-se que essa fáscia, ela desce, ela também passa por cima de quem? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, ela passa também por cima do diafragma. Mas o diafragma por si só, por ser uma estrutura que fecha a abertura inferior do tórax, até aí está tudo tranquilo. Eu tenho uma estrutura muscular reforçada para poder segurar. Mas a abertura superior do tórax, essa abertura aqui, eu não tenho um diafragma, eu não tenho nada muscular que possa fechar essa abertura. E como é que eu vou fechar essa abertura para manter a pressão negativa aqui dentro do tórax?
Bom, eu tenho um desdobramento, tá? Dessa face endotorácica. É uma parte dela que é superior e é mais espessada, tá? Ela tem que ser mais espessada, inclusive, para proteger a cúpula pulmonar, tá? O ápice aqui do pulmão. O que é que eu faço? Eu tenho que fechar aonde? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa membrana que é derivada da face endotorácica, ela tem que se fixar em T1, ela tem que se fixar aqui, ó, na borda medial da primeira costela, e eu tenho que fixar anteriormente no manubrio external. E criar esse suporte que fecha e seja protetor para que nada possa perfurar. Lembrando que uma agulha, se for mal colocada no acesso venoso central, pode perfurar, e é isso que vai causar o que a gente chama de pneumotórax. Então, qual o nome dessa membrana? É a membrana suprapleural. Ela é uma derivação, tá? Um desdobramento da fáscia endotorácica. E a galera aí que for aprender a fazer acesso venoso central, se você fizer besteira, causa um pneumotórax, lembra que você perfurou primeiro, antes de tudo, essa membrana aí suprapleural, ok? Então, no mediastino, a gente consegue dividi-lo, já que ele é esse compartimento mediano, em superior e inferior. Essa imagem aqui é perfeita, tá? Mostra o coração, tá? Exatamente nesse compartimento. Mas como ele é um órgão dinâmico, ele precisa de espaço para poder se contrair e relaxar, tá? E principalmente no esforço físico, que aumenta muito a pré-carga, o coração ele aumenta mais de volume e eu preciso desse espaço para encher e poder depois ejetar. Por isso que o coração ele vai estar no que a gente chama de mediastino inferior médio. O que seria o mediastino superior? Exatamente as estruturas que saem aqui do coração, que a gente chama de vasos da base, e das estruturas que passam por trás dele, como por exemplo o esôfago. Então, essas estruturas viscerais, elas estão exatamente por trás do manúbrio. Então, o manúbrio, principalmente o ângulo do externo, né, que é exatamente essa transição entre manúbrio e corpo, é exatamente o ponto onde eu consigo dividir o mediastino entre superior e inferior. Então, do ângulo do externo, que seria esse aqui, para cima, tudo isso aqui seria o mediastino o quê? Superior. E tudo isso aqui seria o mediastino o quê? Inferior. E o coração está onde? No mediastino inferior. Sendo que, como ele precisa de espaço para bombear sangue, eu tenho uma subdivisão do mediastino inferior. Em mediastino inferior anterior e mediastino inferior posterior. Aí, voltando para o início da aula. Por acaso, uma infecção a nível cervical que não foi tratado pode evoluir para uma infecção a nível de mediastino? Sim, principalmente aonde? Mediastino o quê? Inferior posterior. Ok? Pronto. Voltando para cá. Voltando não. Indo para essa imagem. Eu fiz questão aqui de retirar, ó, o manúbrio external. Vocês estão vendo que o coração ele se localiza exatamente atrás do corpo do externo. Olha ele aqui, ó. Mais uma vez, o corpo do externo, atrás dele, a gente localiza, é possível localizar as estruturas do mediastino o quê? Inferior, tá? Então, o coração é um órgão que faz parte do mediastino inferior. E por trás do manúbrio external, eu tenho aqui as estruturas que fazem parte da base do coração, os vasos da base do coração, que seria o quê? A veia cava superior, a veia aorta, tá? Que estão exatamente por trás do manúbrio. Somente essas estruturas, professor? Não. Eu vou ter esôfago, traqueia, nervo vago, tá? Nervo frênico, tudo vasos linfáticos, linfonodos, tudo isso localizado no mediastino o quê? Mediastino superior. Ok? Tudo certo? Pronto.
O que é que a gente vê aqui? A gente vê uma radiografia aonde essa região que está mais radiopaca, tá? É a região do mediastino. E a gente consegue ver aqui, claramente, o que poderia ser, ó, o mediastino superior e aqui o mediastino inferior. Lembrando que o início da aorta, ou seja, a aorta ascendente, faz parte do mediastino inferior e o restante do segmento desse vaso vai estar no mediastino o quê? Superior, tá? Então, eu consigo ver a área cardíaca, o mediastino inferior. Esse mediastino, dependendo da patologia ou da lesão, pode ser que haja um deslocamento para o mesmo lado ou para o lado oposto. Depende do que está acontecendo, se é aumento da pressão positiva, tá? Se existe pressão positiva porque tem acúmulo de líquido, tá? Isso pode deslocar o mediastino. Então, o mediastino é um compartimento, mas é um compartimento que ele pode apresentar uma certa mobilidade, porque as estruturas que estão ali nele são estruturas que são vísceras, são maleáveis, tá? Ok? Vamos lá. A gente consegue ver essa radiografia. Essa radiografia é considerada padrão, tá? Não existe nada da normalidade aí. Mas, se por acaso houver alguma lesão que permita acúmulo de líquido aqui, ó, entre a pleura visceral e a parietal, tá? A visceral e a parietal. Esse líquido, pelo efeito da gravidade, ele tende ao quê? Descer. Se ele desce, ele vai se acumular onde? No recesso costo o quê? Diafragmático. Ok? Líquido possui uma densidade diferente de quê? De ar. Então, provavelmente, se for um derrame pleural, como a gente diz, a gente vai ver uma imagem diferente do normal. Olha para cá. Vocês estão vendo que nessa imagem a gente consegue ver aqui, ó, o recesso coxo diafragmático, tanto de um lado como do outro. Dá para ver? Dá? Beleza, aqui, ó. Consigo ver aqui claramente essa imagem mais radiotransparente. Por que radiotransparente? Porque o ar não oferece resistência à radiação, então vai ficar mais escuro. Já o coração não, porque o coração é radiopaco. Porque além dele ser uma estrutura muscular, que já oferece uma certa resistência, lembre-se que dentro dele está cheio de sangue. E sangue possui hemoglobina, né? Existe hemácias, possui hemácias. Hemácias possui hemoglobina. Na hemoglobina existe ferro, ligado aos 4 sítios. Ferro é o quê? Um metal. Então, quando a radiação passa, essa estrutura não vai permitir a passagem tão fácil como no pulmão. Por isso que o coração vai apresentar essa radioopacidade. Então, vamos lá. Quando a gente olha para essa imagem, não, vamos para essa aqui, ó. Para essa imagem aqui, a gente consegue visualizar o recesso coxo diafragmático direito, mas a gente não vê nada aqui, ó. Inclusive pegou uma área muito maior, tá? Aí vem a dúvida. Será que essa região radiopaca, tá? Está sendo preenchida por ar ou líquido? Para tirar a dúvida, o líquido não, massa tumoral ou líquido. Para tirar a dúvida, o que é que o radiologista vai fazer? Ele simplesmente vai tirar uma radiografia, tá? O técnico vai tirar uma radiografia do paciente em pé e depois ele decúbito lateral do mesmo lado onde foi identificado essa região de opacidade. Por quê? Porque se for água, a água ela vai mudar de posição. E quando eu comparar as duas imagens, eu vou ver que algo mudou, tá? Vamos supor, o paciente aí tirou em pé. Foi essa imagem que foi obtida. Na outra imagem que ele tirou em decúbito lateral, você vai ver que a área pulmonar aumentou, ficou mais escura aqui,
porém aumentou a parte lateral aqui, ó, periférica, a parte mais escura, ou mais clara, mais radiopaca. Aqui ficou mais radiotransparente, escura, aqui ficou mais radiopaca, ou seja, houve mudança. Daí o médico, quando for laudar, ele vai perceber que isso aí se trata de um derrame pleural. Mas se ele fez a imagem com duas posições e não houve mudança, então aumenta muito a hipótese de que seja algo tumoral, tá? Essa outra imagem, se você perceber, eu tenho a área pulmonar aqui ok, como essa daqui, ó, que também está ok, e está ok. Mas, professor, eu estou vendo um negocinho aqui meio branco, ó, meio estranho. Não, isso aqui é a árvore brônquica. Aqui está normal, tá? Nem se preocupe com isso. Mas você vai ter que se preocupar com isso aqui, ó. Tá? Ó, com isso aqui. Isso aqui não é normal. Isso aqui tem uma densidade maior do que a normalidade. Aqui, gente, é acúmulo de secreção. Isso aqui é um paciente que desenvolveu pneumonia. E eu não sei o que aconteceu além da pneumonia, quer dizer, eu não sei o que aconteceu nesse processo de pneumonia que também levou o aparecimento, ó, dessa área mais radiotransparente. Isso aqui não vai ser secreção. Isso aqui não vai ser líquido nunca. Se você comparar o grau de cinza entre a tonalidade de cinza dessa área para essa que é considerada, ó, normal, você vai ver que essa aqui está mais radiotransparente, tá? Isso aí é acúmulo de ar. Isso aí é um pneumotórax, tá? Pneumotórax. Em cima, uma estrutura acometida por secreção, por causa de uma pneumonia, e aqui eu tenho um aglomerado, um acúmulo de ar além da normalidade. Ou seja, esse ar está onde, professor? Esse ar está entre a pleura visceral e a pleura parietal, tá? Isso aí é chamado de quê? De pneumotórax. E aqui? Essa imagem está um pouco ruim, mas essa visualização está ok? Está tudo ok? Mas aqui, olha o tamanho dessa área que está muito radiotransparente. Olha o tamanho desse pneumotórax. Pega as três partes do pulmão, tá? E para finalizar, gente, vamos falar sobre esse pericárdio, né? Essa estrutura que reveste o coração. Você pode ver que ele envolve esse coração, ele se fixa superiormente na camada adventícia desses vasos da base do coração. Então, ele tem uma sustentação, uma fixação superior nesses grandes vasos da base, tá? Ele reveste o coração e vai se fixar no diafragma através do centro tendíneo, ok? E, anteriormente, eu não tenho o externo, então eu tenho ligamentos que unem esse pericárdio ao externo, que a gente chama de ligamento externo pericárdico, tá? Então, eu tenho como se fosse um Y. Eu tenho duas estruturas de fixação superior, uma anterior que vai pegar no externo, outra nos vasos da base, tá? E a outra a nível inferior, que seria no centro tendíneo, tá? Do diafragma. Vocês viram naquele vídeo que na hora que o paciente inspira, tá? Quando eu falei sobre os movimentos, né, respiratórios, vocês viram que quando a cúpula diafragmática baixa, tá? Ela tem essa tendência de tracionar o pericárdio juntamente com o coração. Ele tem um pequeno deslocamento, só não vai mais por causa dessas duas fixações superiores. É tanto que você consegue ver somente numa inspiração forçada, você vê o aparecimento da veia cava inferior, tá? Bom, essa estrutura, ela é inelástica, tá? Ela tem essa porção fibrosa na parte externa, tá? E na parte interna, ela possui um folheto mais seroso. Por quê? Para permitir o movimento do coração ser muito atrito. Por isso que eu tenho uma porção serosa parietal, que é da parede desse pericárdio, e eu tenho uma porção visceral dessa lâmina serosa, exatamente para permitir esse movimento.
E entre as duas eu tenho um líquido, tá? O líquido pericárdico. Em algumas patologias, ó, pronto, aqui, ó. Eu tenho a parte fibrosa e por dentro a parte serosa. Eu não sei se vocês viram nas peças cadavéricas a diferença absurda que existe entre a parte fibrosa e a parte serosa, que é muito fininha, tá? Existe situações em que há uma produção de líquido de forma exagerada, de exudato. Isso pode causar o que a gente chama de tamponamento cardíaco, né? Quando aumenta muito o volume de líquido, de exudato, nesse espaço pericárdico, aumentando muito a pressão na parede do coração, diminuindo muito a questão da pré-carga e da pós-carga, que pode, inclusive, dependendo do volume e da pressão, pode levar o que a gente chama de tamponamento cardíaco. Às vezes pode ser até sangue mesmo se acumular nessa região, por causa de alguma lesão a nível vascular, e pode levar o indivíduo ao óbito.